Vejam essa maravilha de cenário, é um episódio relicário que o artista no sonho genial escolheu para esse carnaval. E o asfalto como passarela será aquela, o Brasil em forma de aquarela. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara. Estamos aqui hoje diretamente do Morro do Sereno, no Complexo da Penha. E eu tô aqui com dois artistas incríveis para a gente falar sobre teatro na favela, Geandra e Ramires. Fala galera, eu sou Geandra Nobre, cria da Maré, criada na Maré. Integro o coletivo Cia Marginal, que é uma companhia de teatro da Maré. E que dentro da Cia Marginal a gente tem o Ala Cilino, Jaqueline Andrade, Rodrigo Maré, Isabel Penoni, Felipe Azevedo. Então é uma galera aí que vem construindo esse espaço da Cia Marginal. Salve galera, eu sou o Ramires Rodrigues, eu sou cria de Mauá e fui abraçado pela Maré há mais de 5 anos. Eu faço parte do grupo Companhia Cria do Beco, formada por mim, pelo Jefferson Mello, Natália Brambila, Anderson Ori, Camila Moura, Zaratustra, Renata Tavares e Pedro Emanuel. Eu queria saber um pouquinho mais das experiências de vocês, saber um pouquinho de primeiro ouvir vocês, né? Então, eu sou da Cia Marginal, que é uma companhia de teatro que nasceu na Maré. E a gente tem toda uma questão política de também enfatizar que é uma companhia da cidade, né? Porque a gente vivencia uma estrutura social de divisão de classes sociais, né? Então, quando você pensa Rio de Janeiro, esse espaço social, você tem que focar o que é favela e o que é Zona Sul, o que é Zona Norte. Então, a gente costuma bater no peito que vem da Maré, mas que é também, né, uma companhia da cidade. Então a nossa experiência vem desse contexto, né, uma companhia que tem 16 anos, e ao longo dessa nossa trajetória a gente vem criando e construindo vários espetáculos muito com uma ênfase política, né? Todos os espetáculos e as narrativas que a gente traz dentro da Cia Marginal está muito agregada a isso, né? O nosso primeiro espetáculo, que é o espetáculo que eu mais amo, assim, que tem briga na Cia Marginal para dizer qual é o melhor espetáculo ou qual cada um prefere, é o Qual é a Nossa Cara, que é um espetáculo que surgiu em 2006, né, a partir de uma perspectiva de você valorizar os anônimos e as anônimas que construíram a Nova Holanda, que é uma favela dentro da Maré, né? A Maré é um grande bairro que abarca uma série de favelas e uma delas é a Nova Holanda. Eu moro no Morro do Tibau. E então esse processo da Cia Marginal, ela está muito ligada a essa relação política, né? Então a minha experiência e a minha escola de teatro, né, tem uma coisa super importante que eu gosto sempre de frisar, né? Quando eu falo sobre a minha carreira artística enquanto atriz, assim, eu digo que a minha escola de teatro é a Cia Marginal. É onde eu me formei, é onde eu me formo e é onde eu gostaria de formar novas pessoas. Eu acho que você continua formando novas pessoas, porque a tua história encontra a minha mais ou menos ali em 2018, né? Porque em 2018 foi quando eu assisti o espetáculo da Companhia Marginal, que aí é o meu preferido. É o tênis Nike, eles não usam tênis Nike. E eu assisti esse espetáculo e me fiquei muito inspirado. Eu vi que o meu sonho de fazer teatro era possível porque eu vi vocês ali fazendo. E eu vi também o espetáculo da Quebra-Cabeças, da companhia do Entre Lugares, no Museu da Maré, no Morro do Timbal. E aí foi quando eu entrei pro projeto. O projeto me abraçou, a Maré me abraçou, e é onde eu faço teatro desde então. E é isso, esse pensamento foi formando, né? Hoje eu consigo olhar para toda a minha trajetória e perceber que o teatro favelado foi a minha escola.
que o Museu da Maré, o Entre Lugares e todas as experiências que eu passei lá foi o que me formou enquanto pessoa e o que me formou enquanto ator também. Você é de São Paulo, da periferia de São Paulo. Sou de Mauá. E veio para o Rio. É. Veio para o Rio e aqui você já chegou para estudar teatro, para vivenciar o teatro, ou você só veio conhecer o Rio e aí aqui despertou esse sonho? Então, é uma história. Porque eu não digo que foi uma fuga, porque eu não cheguei a ser expulso, mas foi uma fuga de mim mesmo, sabe? Eu passava por alguns problemas em casa e eu não queria que a minha sexualidade fosse mais um problema, porque eu encarava como um problema. E ao mesmo tempo eu fui mordido pelo bichinho do teatro e eu já não conseguia abandonar isso de mim. E aí, algum momento em casa, quando eu vi que a situação estava um pouco melhor, eu decidi que eu ia sair, ia em busca de poder ser quem eu era e fazer o que eu queria fazer. E era doido, porque eu olhava para Mauá e eu pensava assim, não tem como eu fazer teatro aqui, não tem como sonhar nesse lugar, eu preciso sair, eu preciso ir para outro lugar. E na época eu já trabalhava na 25 de março em São Paulo, então para mim eu já não era uma opção ficar lá. E aí foi quando eu pedi as contas, peguei minha rescisão e vim para cá. E eu falei, vou fazer teatro aqui no Rio de Janeiro. E aí dei várias cabeçadas, porque o único teatro que eu tinha feito era na escola. Eu fui entrar no teatro para assistir a primeira vez mesmo, praticamente aqui. E o lugar que me abraçou para fazer teatro foi a Maré. E é doido porque fazer teatro lá, o tempo todo, me faz voltar os olhos para de onde eu vim, para Mauá. Me fez fazer as pazes comigo mesmo e com as minhas raízes. Porque eu ainda tinha essa visão de que eu tinha que sair da favela, tinha que sair de Mauá, para fazer teatro não era possível fazer lá. Para mim o teatro era uma coisa muito idealizada, assim, estava muito distante de mim e que eu ia ter que ralar muito para chegar. Então, ter a oportunidade de ter sido abraçado pelo Teatro da Maré, pelo Teatro Favelado, me permitiu ver que era possível, sim, me permitiu sonhar, né? E realizar meu sonho. Enfim, já começo esse papo totalmente emocionada por esse seu relato, né? E também pelo relato da Geandra, né? Que traz também todo um pensamento político e uma necessidade de uma articulação coletiva também, né? Porque a gente não faz teatro sozinho, né? E quanto a gente consegue encontrar nesses espaços articulações possíveis com pessoas que também querem construir, e a gente está falando de um espaço dentro da favela, mas que sim, é um grupo da cidade, né? Porque a gente não está à parte, às vezes, como está posto esse pensamento político e a formação do teatro mesmo, né, tradicional, como a gente vê, como está inserido dentro das universidades, está sempre muito distante das nossas realidades, né? Distante das nossas vivências. E, então, ter esses relatos aqui, poder falar sobre o posicionamento político que vocês trazem a partir do que vocês estão pensando, ele é muito especial, porque a gente começa a entender a dimensão do teatro em outras camadas, né? Que é possível para nós, ele já acontece, já é vivo e já transforma os meios que nós estamos inseridos, e não só isso, né? Porque é isso, toda a trajetória do seu coletivo também é uma trajetória que é a trajetória do Rio de Janeiro, do teatro no Rio de Janeiro. Isso é inegável. Sim. Pela história que vocês vêm construindo já tem um tempo, né? Então é muito especial ver esse percurso também, ver como isso influencia. Eu assisti alguns espetáculos também e fui super influenciada, e aí eu ouvi o seu relato também. É muito especial, né? Porque a gente vê como o teatro ele tem a potência de transformar as nossas vidas, né? Você começou com 16 anos. Comecei com 16 anos. Vou dizer que o teatro ele é transformador e perigoso, né? Porque ele morde, né? O bichinho lá mordeu, me mordeu também. Eu tenho toda uma trajetória com 16 anos. Mas o que é engraçado é assim, isso, né? Ouvindo você falar sobre essa questão das referências, né? Nos meus 16 anos eu não tinha nenhuma referência de artistas de teatro.
né? Então, o teatro, ele chega na minha vida muito como uma ocupação, sabe? A partir de um projeto social, mas sem pretensão nenhuma de transformar isso como uma profissão, né? Ele foi criando espaço, né? E me fazendo entender que poderia ter a possibilidade de se transformar uma artista e hoje ser a minha profissão, né? A primeira profissão enquanto atriz, né? Então, começar nessa trajetória de 16 anos também não é fácil, né? Porque quando você vira, né, para sua vida adulta, essa construção do teatro não cabe mais, porque tem uma pressão social de que teatro não dá dinheiro, de que teatro não é uma profissão, de que não tem referências desse espaço de teatro, e o quanto que você luta também para manter esse seu posicionamento inserida no teatro, né? Inserida nesse contexto, né? A gente tem muito uma referência artística do que a gente consome das emissoras de TV, principalmente da Rede Globo, né? E que, num geral, assim, é muito deturpado, né? A maneira como se constrói essa forma de profissão, né? Esse questionamento da profissão também, né? Porque se você diz que é atriz, por que você não está na Globo? Quando a gente escolhe estar no teatro. Geralmente, associam ser do teatro, ou ser atriz, ou ser ator, com ser celebridade, né? E aí é muito especial você ouvir esse lugar palpável, né? Da sua primeira profissão, é real, é possível, é aqui, a construção é outra, você não precisa ser da televisão, você não precisa estar engajado nesses movimentos como está posto, né? Mas o ator, ele é sim um agente já da sua própria história, do seu contexto, e ele pode sim ganhar e rentabilizar dinheiro a partir da sua arte, né? Sim. Não, e aí eu acho que não só o ator da sua própria história, mas assim, tem um outro contexto, né, que é relacionado a essa questão palpável, assim, dessas referências de celebridades também, não é como eu. Eu sou a Geandra. Então, se olhar pra mim, é esse corpo que eu tenho, né? É essa característica, é esse cabelo. Então, assim, tem também uma questão palpável de ser até celebridade, né? Que é quase que impossível. A gente hoje está num contexto que, de certa forma, você consegue algumas brechas, mas ainda assim é muito distante, né? Essa brecha de você conseguir essa ascensão palpável, né? E o quanto que, além de você ter ser o autor da sua própria história, quando você constrói trabalhos, né, e aí nos espetáculos da Cia Marginal, nos espetáculos que eu já fiz, ainda que a gente tenha um roteiro do espetáculo, o meu corpo tem um próprio roteiro, que você vê todos os dias, né, que é essa mulher negra, e aí você pode não contextualizar de onde eu venho, mas você pode supor que é da favela, porque é esse corpo negro que é da favela, né? Então, quando eu digo que a Cia Marginal e o primeiro espetáculo do Qual é a Nossa Cara mexe muito comigo, é porque você homenageia essas pessoas, esse corpo negro, né? Esse corpo periférico, esse corpo favelado que se tem nesse contexto social, dessa sociedade que a gente vive, né? Dessa ascensão que a gente não consegue almejar. Mas que eu fico muito feliz em ouvir o Ramires, assim, ainda que eu não esteja, né, nesse ápice, mas poder ser uma referência, um ponto de referência, assim, fico emocionada com isso, assim, eu fico achando que são coisas que a gente não pensa, porque a gente é tanto massacrado todos os dias, que às vezes a gente não consegue olhar o lado bom da vida, né, que é também ser um ponto de referência e ser também uma perspectiva de que você pode construir essa narrativa junto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o Entre Lugares, né, que é onde você está agora experimentando, onde você conheceu ali, onde você mergulhou, né, que você está falando que chegou e viu lá a sua porta aberta ali, né, para mergulhar no teatro. O Entre Lugares, esse ano, em 2022, ele está fazendo 10 anos. E eu acho que ele é um projeto muito maneiro para quem vai acompanhando ano a ano, porque você vai vendo a evolução das pessoas que estão ali desde muito tempo, né? E ele tem uma dinâmica muito legal, porque ele te coloca, que acho que é uma coisa maneira, para você estar em todos os lados do teatro, não só ali no palco, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer o festival de sketches, que a gente faz uma vez por ano, você dirige a sua própria cena, você pensa em iluminação, com a orientação dos professores, né?
Você pensa o figurino, você pensa a cenografia, você mexe no texto, então você vai ganhando muita propriedade. E isso vai te formando até enquanto um agente dentro do território. Então, por exemplo, na nossa companhia, tem várias pessoas que em 2018 estavam almejando só ser ator, sonhando com isso, e hoje já são produtores também, já estão escrevendo, já estão dirigindo, já estão produzindo. E a gente volta naquela coisa da realidade palpável, né? A gente está fazendo tudo isso na raça. Sim. Você impactou várias pessoas na raça. Imagina se a gente tivesse mais dinheiro, se tivesse um financiamento, se a gente tivesse Sim. uma política pensada para a arte, né? Dentro das favelas, porque a gente ainda tem a nossa articulação. Sim. Eu acho que é isso que nos dá muito poder para a gente ocupar espaços e almejar espaços e contar a nossa história. Mas assim, com o financiamento, imagina as Sim. possibilidades que a gente teria também. É super interessante tocar nesse assunto mais político, assim, no sentido de políticas públicas mesmo, Sim. né? Pensar em como que a gente consegue acessar uma possibilidade de produção de trabalhos periféricos, né? Porque não se tem, e quando tem é muito pouco, né? A gente, às vezes, fica brigando entre a gente para ver quem é que vai conseguir do edital. Aquele edital só pode um. E aí a gente vira uma exceção a conseguir o edital. Então, assim, é super importante pensar isso e refletir sobre isso, né? Porque fazer na raça, fazer na garra é super foda. Mas eu não queria fazer assim, não. Eu queria fazer na tranquilidade, eu queria fazer isso com os meus sonhos, eu queria só estalar o dedo e ter grana para poder produzir. Porque é um processo muito doloroso, né? E acho que fica essa reflexão, né? Assim, de pensar aonde que se investe o dinheiro da cultura, né? Aonde que se distribui o dinheiro da cultura, né? Na Maré a gente tem uma infinidade de artistas, né? É claro que a gente está falando aqui do teatro, mas tem uma infinidade, tem músico, cantor, produtor, editor de vídeo, um monte de gente, né? Mas não é essa galera que a gente vê nos espaços, não é essa galera que ganha os editais, não é essa galera que consegue produzir de forma tranquila, sabe? Eu vi uma vez uma postagem no Instagram dizendo mais ou menos que é foda ser guerreira, é foda ser uma mulher forte, mas eu quero meu dia de princesa, pô. Quero botar meu sapatinho de Cinderela e desfilar, porque não dá ser assim o tempo todo, né? Mas é importante tocar nisso, assim, né? Pensar assim, onde que está o dinheiro da cultura, que não vem pra gente, né? E quando eu falo pra gente, eu tô falando dos grupos periféricos, dos grupos da favela, né? Dos grupos da Zona Oeste, não é pra ali. A Maré tem 140 mil moradores e moradoras. A gente não tem um espaço de teatro, sabe? A gente tem o Museu da Maré, que é um espaço super importante para contar as narrativas da Maré, mas a gente não tem um espaço de teatro. A gente tem uma lona cultural, que é um espaço público, mas está largada, sabe? Não tem investimento, você não tem uma cadeira decente, você não tem uma luz, você não tem um som. Então, o que adianta ter esse espaço, né, público totalmente precarizado, se você não consegue acessar? É só para dizer que está dentro dessa relação com o Rio de Janeiro, ou de fato mesmo fazer com que a cultura periférica possa utilizar aquele espaço e possa produzir. Eu sempre acho que não, é só uma maneira de você dizer, tô dando um pouquinho para vocês, então, né? Então é importante pensar nisso, né, na política pública de cultura para o espaço periférico favelado. Fala família, tô vindo aqui daquele jeitão, perguntar se você já seguiu as nossas redes sociais. Se não, corre lá, se inscreve no nosso canal e siga as redes sociais para ficar por dentro desse papo incrível que rola aqui na Laje. Acho que o que você falou tem muito a ver com democratização também. A gente vive numa era que a informação é muito maior, mas ela ainda não é democratizada. Então, quando a gente pensa em financiamento, em gestão, é também democratizar o acesso a essa informação. E acho que é também uma disputa pela verdade, né? Porque quando a gente faz um espetáculo, a pessoa vai lá, assiste, se emociona, se identifica, não tem nada mais verdadeiro do que aquela relação que você está criando entre ator e público. E eu acho que a verdade que a gente escolhe falar, que é da nossa vivência, dos nossos anseios, é muito poderosa de estar ali no teatro. Por isso que o teatro é um espaço tão importante, é um espaço sagrado, né? Muito poderoso.
E aí toca até no espetáculo que a gente esteve em cartaz, vamos continuar estando em 2022, que é o Nem Todo Filho Vinga. Foi um espetáculo que surgiu de dentro da companhia do Entre Lugares, amigos que se juntaram e se inscreveram no Festival de Teatro Nacional, que é o Festu, e foi o primeiro grupo favelado a ganhar o festival, na sua 9ª edição. E a gente abriu portas depois para que outros grupos entrassem e ganhassem também, então foi muito maneiro. E a gente construindo principalmente passando por esse período de pandemia, a gente colocou muito do que estava engasgado, dessas questões de saúde mental até que a gente passou dentro do espetáculo, sabe? Então, às vezes, ele é um grito. Acho que você assistiu, a Janda assistiu, viu como ele é um grito, e as pessoas se identificam com isso, sabe? A gente conta as nossas histórias, a gente pode humanizar as nossas histórias, a gente não precisa estereotipar as nossas histórias, os nossos corpos, as nossas vivências. E eu acho que é esse poder da verdade que a gente bota pra rolo no teatro que a gente faz. O espetáculo de vocês, Hoje Eu Não Saio Daqui. Hoje Eu Não Saio Daqui. Um espetáculo muito especial, muito especial. Eu assisti aquilo e fiquei, enfim, tomada, porque não só tem todo esse pensamento político ali por trás da articulação que vocês fazem, mas tem também um revelar o território. Sim. De revelar o território de uma outra forma mesmo, porque a gente consegue ver aquele espaço, aquela periferia, aquela favela com outro olhar, né? E aí é um espetáculo que fomenta a gente a pensar no sonho. Talvez foi o mais próximo de África que eu cheguei assistindo um teatro. E aí queria que você falasse um pouquinho dessa construção, né? Tem uma coisa super interessante na Cia Marginal, né, que a gente chama de método de trabalho, e das escolhas que a gente faz, né, nas criações que a gente tem. E aí a gente tem 3 eixos principais, assim, que corta toda a história da Cia Marginal quando a gente vai criar os nossos espetáculos, né, que é falar sobre memória, identidade e pertencimento, né, que está dentro dessa questão também do território, né. E o Hoje Eu Não Saio Daqui, ele é um desdobramento de toda essa investigação que a Cia Marginal traz, né? Nos seus últimos espetáculos, eu falei do Qual é a Nossa Cara, que conta um pouco sobre os anônimos que construíram a história da Nova Holanda. A gente tem o Olili, que ele parte de uma reflexão e um questionamento sobre essa questão da liberdade, né? Que a gente vai falar sobre o universo prisional, vai também questionar se a gente não está num espaço privado, numa prisão, será que a gente também é livre, né? Faz esse questionamento. A gente teve o Em Trânsito, que é um espetáculo que faz uma analogia à Odisseia de Homero, e a gente criou ele dentro dos trens. E aí tem o Tênis Nike, né? Eles usam Tênis Nike, que é um espetáculo que tem um embate entre o pai e uma filha, dentro desse contexto favela e tráfico. E aí a gente chega no Hoje Eu Não Saio Daqui. Então todos esses espetáculos, ele está muito atribuído a esses eixos, né? Eu também fico nessa questão, assim, que foi a primeira vez que eu cheguei o mais próximo de África. E principalmente com uma questão que é muito dura, até hoje eu não ter resposta, que é até onde vai a minha geração. Eu só consigo contar até 3. Sou eu, a minha mãe e a minha avó. É onde eu consigo chegar, né? E esse espetáculo, ele é muito especial e ele também é muito duro, né? Ele foi um espetáculo de criação e produção, de reflexão, assim. Sabe aquela coisa que você não quer pensar? E o espetáculo te traz, assim, para se refletir sobre essa relação do contexto favela e África, dessa construção sobre racismo, dessa construção desse pertencimento que te traz incômodo, sabe? Mas que também te abre para uma outra perspectiva e dizer assim, não, cara, também dá para enfrentar e dá para pensar uma outra narrativa a partir daqui, né? Se eu conto até a minha avó, que os meus filhos contem até a bisavó, e aí a gente conta a partir daqui. Porque mesmo a nossa história tendo sido roubada e eu não poder contar de onde vem a minha geração, ela tá aqui nesse corpo. Eu só não sei contar onde ela tá, mas ela tá aqui, ela vive e vai continuar vivendo. Então, assim, esse espetáculo é muito especial, assim. É um espetáculo muito forte, muito potente. É um espetáculo que
A gente teve uma questão com a pandemia, né? A gente criou ele em 2020 e aí logo em seguida teve a pandemia, então a gente não conseguiu, né, rodar muito com o espetáculo. Fizemos 2 temporadas, mas a gente está aí na luta, né? É um espetáculo que também tem uma coisa muito característica, assim, que ele é feito na mata, que é um espaço da Maré, né? Que é dentro desse contexto, é o único espaço arborizado que a gente tem na Maré. E significativo, né? A mata é um lugar muito especial na Maré, né? Por isso que também continua persistindo lá. E foi importante a gente fazer lá, né? Que é as raízes da Maré, né? Tá ali na mata. Nossa, eu tenho tantos sonhos, assim, tantos, mas talvez um sonho mais pessoal, de realização profissional. Eu sonho muito em fazer um monólogo sobre a minha história de vida, intercalada com a história de vida da Carolina Maria de Jesus. E tentar almejar, conseguir fazer com que esse trabalho, esse projeto saia, né? Eu fico muito pensando que as homenagens, né, elas precisam ser feitas em vidas. E eu gostaria que a minha vida fosse aplaudida aqui, agora e comigo em vida. Então, acho que esse seria o meu sonho. Eu acho não. Eu quero ter um filho, quero ter uma família, quero ter um marido e eu quero que meu filho possa fazer teatro desde pequenininho, porque era o que eu queria muito ter feito. Eu acho que eu sinto que eu estaria muito mais longe se eu tivesse desde criança. Então eu quero que ele tenha essa oportunidade.